Dá muita dor no coração. Mas eu acho que é um dos propósitos do vlog. Bom dia, vlog! Tava aqui criando conteúdo para as outras redes sociais. Um dos vídeos que eu fiz pro TikTok foi contando o processo de como foi ter sido diagnosticada com um transtorno do espectro autista nível 1 aos 28 anos de idade. Eu recebi esse diagnóstico super recentemente e tem sido um processo muito interessante de autodescoberta, lidar com essa nova informação que eu tenho sobre mim mesma. Vou dividir um pouco com vocês de como que foi todo esse processo, desde eu decidir fazer o teste, né, o diagnóstico, até ter recebido o laudo semana passada. Eu sinto que desde que eu comecei a empreender, eu tenho exigido muito mais de mim em todos os aspectos da minha vida. Eu preciso estar on top of the game, eu preciso estar performando em todas as esferas, todas as áreas da minha vida. Eu tô o tempo inteiro num limiar de performance, estresse, rotina super regrada, disciplina. Dentro de todo esse processo de autoobservação, eu percebi que eu tinha algumas divergências das pessoas ao meu redor em algumas áreas. Então, para começar na parte mais mental, intelectual, eu sentia que eu tenho uma energia e uma dinâmica mental e intelectual um pouco acima do que eu via que as pessoas à minha volta tinham. Então, o meu pensamento é muito acelerado, eu gosto de trabalhar. Se eu acordo às 5 da manhã, eu quero acordar já começando a trabalhar, e eu também não tenho problema de trabalhar até tarde. E isso pra mim não traz necessariamente uma exaustão, um burnout mental, desde que eu consiga fazer com consciência. Essa foi uma primeira observação que eu tive, que até inicialmente trouxe alguns conflitos no meu relacionamento, porque eu me vi uma pessoa muito focada em trabalho. E foi um primeiro ponto de atenção pra eu entender quem eu era nessa vida. O segundo ponto de atenção veio com a parte social, que aí eu percebi que eu já tinha um déficit comparado às pessoas à minha volta. As interações sociais e o que exigia de mim ter essas interações sociais, eu sentia que é algo muito mais forte, muito mais pesado do que eu observava nas outras pessoas. Então, desde ter uma vida social ativa e conseguir balancear isso com minha vida profissional, até ser uma líder, uma chefe de uma equipe com bastante disponibilidade energética e emocional para lidar com um time. Eu fui percebendo que minhas relações sociais, elas precisavam ser muito intencionais. Eu ficava muito exausta se eu precisava, durante um dia qualquer, ter muita interação social. Eu sentia que isso me demandava muito. E durante esses 2 anos empreendendo, eu tive alguns momentos que eu precisei ter muita interação social e foram dias horríveis pra mim, que eu literalmente adoecia no dia seguinte, ficava com febre, não conseguia levantar da cama, principalmente quando a gente ia expor a Mushing em feiras. E quando a gente faz feira, a gente fica geralmente durante 3 ou 4 dias, das 8 da manhã às 8 da noite, o tempo inteiro interagindo com pessoas. E é claro que todo mundo ficava cansado depois da feira, só que eu ficava desproporcionalmente cansada. Eu percebia que as pessoas, elas ficavam cansadas, mas elas ainda queriam, sei lá, tomar uma cervejinha no bar depois. Eu não. Eu acordava completamente dissimulada. Eu ficava muito além da conta de cansada. Eu precisava entender o que estava acontecendo. Até porque eu precisava entender se eu tinha energia, se valia a pena pra mim fazer esse tipo de feira, ter esse tipo de estratégia com a minha empresa, sendo que me fazia tão mal estar nesses eventos. E eu fui conversar com o meu psiquiatra, que acabou me recomendando que eu investigasse. E eu decidi fazer o teste psicométrico, eu não sei exatamente como que fala, mas basicamente esse processo inteiro pra mim durou quase 3 meses. Foram 12 sessões, tive sessões com o meu marido também, ele também teve que responder uns questionários sobre mim, fiz vários testes de inteligência, testes de personalidade, e semana passada finalmente chegou o laudo de TEA nível 1. Claro que eu já tava esperando isso e pra mim, sinceramente, foi muito positivo ter recebido essa informação sobre mim. O que eu fiz foi pegar toda a informação que eu recebi de todo um laudo, meu laudo tem, sei lá, 20 páginas, e entender qual é a minha melhor versão.
o que eu faço de melhor e aonde estão minhas limitações e onde eu preciso respeitar as minhas limitações ou trabalhar elas para melhorar elas. Desde a semana passada, sinceramente, a minha rotina mudou muito, porque eu comecei a entender como me organizar para alcançar o meu maior potencial. A minha mente funciona muito melhor com uma organização bem feita. E isso pode parecer um pouquinho obsessivo, mas essa que é a questão. Eu tenho uma mente um pouquinho obsessiva mesmo, e isso é típico do TEA. Uma rotina disciplinada vai conseguir me levar mais longe. Inclusive, eu descobri que eu tenho um prazer enorme por fazer isso. Ter todo esse autoconhecimento, pra mim, tem sido revolucionário. Eu acho importante a gente entender as estruturas que tem por trás de quem a gente é, de como a gente vê o mundo, pra gente conseguir trabalhar com o nosso máximo potencial. Meu café da manhã, reforçado como sempre, banana, morango, couve-flor, leite desnatado, proteína e um cerealzinho. Hoje o dia tá cheio de coisa legal, tô aqui no trânsito de São Paulo, já tô há 50 minutos no carro, deu tempo de fazer 2 reuniões. Depois eu vou passar na Casa Santa Luzia, que pra quem não sabe é um mercado que tem aqui em São Paulo bem diferentão, eles têm uma seleção de produto muito específica, assim, e é um dos nossos primeiros clientes. Tem um público muito qualificado, assim, é o público que geralmente tá aberto pra coisas diferentes, pra novidade. Tá rolando um evento que é sexta, sábado e domingo, que é o Dia do Suplemento, e a gente tá participando como um dos suplementos que vão ser expostos lá. E vai ter degustação. Eu gosto muito de acompanhar esse tipo de degustação porque é uma oportunidade que eu tenho de observar o cliente, tendo um contato direto com o meu produto. Eu tenho um feedback que é muito valioso. Ver a cara do consumidor provando o seu produto sem saber que ele está sendo observado. Fiz a reunião que eu tinha que fazer lá do escritório e meu lanchinho da manhã tá sendo a nossa Mush Bar, só que é um sabor que a gente tá criando. Na verdade, a gente tá fazendo algumas mudanças nos sabores que já existem e essa é a prova que veio da indústria essa semana. Eu tô aproveitando pra já fazer o taste test dela aqui e aproveitar e matar minha fome de maneira 100% saudável. Nossa, posso falar? Super aprovado. Eu acho incrível que a gente tá sempre se superando. A gente pega um produto que já tava bom e deixa ele melhor. E aí saiu o barulho e só. Já que é pra ser vida real, eu vou ser vida real com vocês. Eu não ia mostrar essa parte do dia, mas eu acho que é um dos propósitos do vlog, a gente mostrar tudo, como é difícil empreender, porque é muito difícil. Bom, resumo da ópera, eu tava super feliz porque a gente tava fazendo nossa primeira ação de trade marketing na Casa Santa Luzia. A gente topou pagar, a gente tá pagando pra fazer essa ação lá, assim como todas as outras marcas estão participando. É uma ação que era pra estar acontecendo durante a semana inteira, desde segunda, hoje é sexta e vai até amanhã sábado. E eu cheguei lá e eles não tinham entregado o que eles prometeram que iam entregar no contrato, na proposta deles, que era uma exposição privilegiada da marca. A gente estava pagando por isso, a gente resolveu pagar um valor que não é baixo pra gente ter mais exposição dentro de um mercado que a gente acredita que faz muito sentido, é muito alinhado com a Mushing e tudo mais. E eu cheguei lá e os nossos produtos não estavam expostos com as outras marcas, nossos produtos estavam jogados de lado. Mesmo dentro da prateleira que os nossos produtos eram para estar, eles não estavam de uma maneira legal, estavam expostos sem nenhum cuidado. O nosso oat, que é o nosso mingau, ao invés de estar junto das outras aveias, tem um monte de aveia lá exposta. Ele estava do lado de comida enlatada e eu fico muito frustrada com isso, porque o pior de tudo é que ele vende, o pior de tudo é que a gente tem compra do Santa Luzia
constantemente. Então, mesmo com esse descaso que eles fazem com a gente, o nosso produto consegue se auto-vender, se auto-promover de tão bom que ele é. Então, isso é a única coisa que me consola, porque é muita sacanagem, assim, as coisas que a gente passa no varejo. Inclusive, eu conheço outros empreendedores que desistiram totalmente do varejo por conta dessas e outras, assim, é um mercado muito difícil. Se você não tem um relacionamento com alguém lá de dentro, você não consegue os privilégios que as outras marcas conseguem. Mesmo você tentando criar esse relacionamento com o pessoal, lá é muito fechado. Eu fico tentando marcar reunião com os nossos compradores, com as pessoas do Santa Luzia, a galera ignora, finge que não existe, não quer marcar reunião, não topa. Tava com muita esperança dessa ação e foi um fiasco. Não tinha um produto nosso exposto, todos os nossos concorrentes estavam lá expostos e não tinha um produto da Mushing nesse lugar que a gente pagou cota pra estar. Eu cheguei no carro e comecei a chorar porque eu tô de TPM também. Sei que a gente já tentou de tudo, a gente tenta de tudo. É um esforço diário pra estar lá, pra ter um relacionamento, pra conseguir ter uma exposição razoável na prateleira do mercado, sabe? E ver os meus produtos assim, dá muita dor no coração. Eu fiquei lá 10 minutos porque eu não aguentei ficar mais tempo, de tão chateada que eu tava. E nos 10 minutos que eu tava, passou uma pessoa no meu carrinho de degustação, de tão escondido que tava, sendo que o mercado tava cheio. E essa uma pessoa que passou comprou 3 barrinhas, ou seja, eu sei que meu produto é bom. O lado bom é que eu tava do lado da livraria da Vila e eu comprei mais 4. Esse foi o estrago que eu fiz hoje. Não é fácil. Os dias que são bons são muito bons também. Eu vou ler meu livrinho pra tentar regular minhas emoções agora depois do almoço. Tô terminando esse aqui que eu tô amando essa leitura. Inclusive, 2 dos livros que eu comprei hoje foram dessa autora aqui, porque eu tô viciada nela. E, vamos ver se eu consigo limpar a cabeça, porque eu tenho uma reunião super importante daqui 1 hora. A galera vai chegar aqui pra gente fazer essa reunião. E eu tenho 1 hora pra acalmar meu coração. Acabei de finalizar uma reunião que durou mais de 2 horas de um projeto novo que eu vou me envolver, que tem a ver com a Mushing tá envolvida, mas não só, também é um projeto que vai impactar em outras esferas da minha vida pessoal e profissional. Claro que eu tô levando a Mushing junto, a Mushing hoje é o meu maior foco de vida e vai continuar sendo. Não posso falar muito ainda desse projeto pra vocês, mas tô bem animada. Eu tenho uma paixão muito forte dentro de empreender e criar marcas e levar a Mushing também para um outro patamar dentro de... Enfim, vou parar de falar por aqui. Muito animada com o que pode vir depois de um dia difícil. É sempre bom ter uma notícia boa depois de passar por um dia difícil. Vou terminar minha torradinha com tahine. Tem horas que eu só quero fritar meus neurônios na frente de uma televisão. E é exatamente isso que eu vou fazer agora.